Isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tenho prevenido. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, quem é ele? O Espírito Santo. Yahvé é o Espírito Santo. Não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá do pecado porque não crê em mim. O Espírito Santo convence do pecado de não crer em Jesus. Mas será que ele consegue convencer evangélicos desse pecado? Porque Jesus diz, esses sinais seguirão os que crerem em mim. Em verdade, te digo que quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Cremos ou não cremos nele? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E crentes, discípulos que não creem em Jesus, Jesus não tem discípulo que não crê nele. E estes que evidenciam um tipo de crer em Jesus que não corresponde à pessoa de Jesus e que não corresponde à realidade do Espírito, tornam-se como aqueles 9. Os outros 3 escaparam porque estavam com Jesus, né? Que se tivesse ali, teria sido a mesma coisa. Que se as evidências de que eles creem em Jesus não estiver neles, fluindo, estes, com o nome de crentes discípulos, estão levando as pessoas predispostas a crer em Jesus a perderem o que elas já tinham. Estão levando dúvidas acerca de quem Jesus é e do que realmente ele faz. Ele diz que o Espírito Santo, Yahvé Espírito Santo, quando viesse, iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E será que ele é capaz de convencer crentes como eu e você? Convencerá do pecado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não crê em mim. Convencerá da justiça, porque vou para o Pai, aleluia, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, aleluia. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. De novo, agora de quem ele fala? O Consolador, o Espírito Santo e Yahvé. Podemos ler juntos, verso 13? Mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Pai, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Incrível, o Espírito Santo fala do que ele ouviu. Da mesma maneira que Jesus, como ontem, enquanto orávamos, dedicando ao Senhor este projeto, este encontro, que Jesus somente fazia e dizia o que ele ouvia do Pai. E ele diz que o Espírito Santo, igualmente, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então o Espírito Santo faz o quê? É acerca de Jesus? O glorifica. Ele não glorifica a si mesmo. Se a nossa relação com o Espírito Santo não for restaurada, nada que nós imaginamos o será. Há 2 domingos passados, esta palavra nos foi aberta. Se os irmãos quiserem, poderão obter uma gravação. Se nós não
considerarmos devidamente quem é o Espírito Santo, e Yahvé Espírito Santo, nada do que imaginamos, do que está escrito na palavra de Deus, se tornará vida em nós. Não só a palavra, a revelação escrita em si mesma, mas também o poder que emana dela, através do Espírito Santo. E como o Espírito Santo faz isto? Glorificando a Jesus. Nós temos que amar o Espírito Santo, honrá-lo, adorá-lo, enaltecê-lo. Por quê? Porque ele testifica de Jesus para que nós possamos crer em Jesus e amar a Jesus, adorar a Jesus, servir a Jesus. É fantástica essa interação entre o Espírito Santo e Jesus, com a igreja no meio. Ele me glorificará. Então, capítulo 15, verso 26. Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. É este Yahvé Espírito Santo. Eu sei que os irmãos estão muito cansados já, mais do que eu. Mas eu quero pedir, aqui, nesse tempo do recesso, e durante todo o restante do tempo que nós teremos até a sexta-feira à noite, que cada um de nós tome esta escritura, capítulo 16, especificamente a porção do verso 7 e depois 13 e 14 já para assimilação imediata, e o 15, 26 acerca do Espírito Santo, que Jesus disse que o Espírito Santo faz. Eu irei enviá-lo da parte do Pai, ele testificará de mim, ele me glorificará. Eu e você precisamos ser restaurados juntos com o Espírito Santo, junto ao Espírito Santo. O Espírito Santo somente pôde vir, só pôde ser enviado por causa do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, o Espírito Santo não poderia vir desta forma. Então, honra o Espírito Santo. Não precisa cair naquela armadilha teológica da minha herança, que me disse que se adorar o Espírito Santo estaria desonrando a Jesus. Não há ciúmes na Trindade. Quem estiver honrando, adorando, servindo o Espírito Santo, de imediato, junto com o Espírito Santo, a própria pessoa e o Espírito Santo se unirão para glorificar a Jesus. Porque ao adorar, ao ministrar ao Espírito Santo, ele testifica de Jesus, para que nós amemos a Jesus. E se amarmos a Jesus, iremos amar o Espírito Santo. E então também amaremos o Pai. Mas como poderemos amá-lo se nós não vemos? É a revelação que está na palavra, a revelação escrita dele. E nós o vemos, nos alimentamos, inclusive podemos alimentar, através das leis que ele estabeleceu. Mas sem o Espírito Santo, nós permanecemos um deserto. Como o leito de um ex-rio, terra seca e sedenta. Eu e você, e a igreja desta hora, cada filho de Deus verdadeiro necessita arrepender-se das atitudes para com o Espírito Santo, tanto no movimento tradicional quanto no carismático. A linhagem de igrejas, de congregações que corresponde à igreja da palavra e do poder, é uma linhagem para a qual a comunhão do Espírito Santo há de ser parte plenamente restaurada. Você necessita ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo, ouvir Jesus e ouvir o Pai. Mas como? É a revelação escrita dele, a palavra.
e as leis que estão nela, através das quais ele se manifesta de maneira extraordinária, como 1 Coríntios 12,